Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas, por Elas e Delas. E hoje é um prazer, além de linda, maravilhosa, uma linguagem muito popular, vocês vão entender o porquê ela está aqui. Eu fiquei muito feliz quando do nada eu mandei um convite e ela de pronto, ela disse, topo. Doutora Mariana Quintana, seja muito bem-vinda, obrigada pela confiança. E que tenhamos uma noite muito agradável. Obrigada a vocês pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. E adorei. Acho que vai ser legal. É linda, gente! Tenho também a honra de poder dividir essa bancada com a Gláucia. Mais uma vez, né, Gláucia? Que delícia, gente! Muito obrigada, Lu. E sempre, mil parabéns por esse podcast maravilhoso. Obrigada. E parceira. Né, minha parça? Por último, mas não menos importante. Minha casca de bala. Eu falo isso no meu podcast. Por último, mas não menos importante, eu, a Van. Vamos lá? Bora. Vou deixar elas. Tô na operação. Vamos lá. Diga, senhorita. Nossa, e hoje eu vou falar de saúde. Saúde. Para quem me conhece aqui, sabe que o pé na saúde pública, para mim, é a minha carreira. Trabalho nisso há mais de 20 anos. Tive o prazer de ser secretária de saúde, então quando eu vou falar com a doutora Mariana, nós vamos falar das dores que essas mulheres enfrentam. E óbvio que também os esclarecimentos, porque existem tantos mitos que nós precisamos esclarecer. Doutora Mariana Quintana é ginecologista e obstetra. Isso que delícia! Eu queria que você falasse, doutora, o que mais acontece dentro... Você atende SUS também, né? Você atende particular e SUS. Uhum. O que mais aparece dentro do seu consultório SUS? Do SUS, a maior parte das queixas são relacionadas a corrimento mesmo. Mais a parte de candidíase, vaginose, essas queixas que são mais comuns. E doença sexualmente transmissível também. Entendi. Aparece bastante. E basicamente é isso, assim, no SUS. Mas tem de tudo um pouco, né? Tem as pacientes da perimenopausa, da menopausa, as adolescentes que acabaram de ter a primeira menstruação. Então, acaba aparecendo um pouco de tudo, né? Você atende UBS? Atendo. Qual UBS você atende? Lá em Badibacite. Ah, em Badi. Ai, que legal. Badibacite, pra quem não conhece, é uma cidade vizinha nossa. Mais rápido, você chega mais rápido em Badi do que em determinados bairros aqui em Rio Preto. Muito. Então, é uma cidade muito vizinha nossa. E a gente teve um episódio um pouco triste lá um tempo atrás, né, doutora? Mas enfim, estamos aqui para falar de coisa boa. E quando a gente fala em candidíase, né, Cláudia? O que acontece com o teu canal? Jesus! Na hora que você fala disso. Doutora! Gente, estamos com a Gio aqui, hein? Tem de perguntas... Olha, vou contar um segredo. Rapidinho. Não, pera, vou colocar a câmera em mim. Enquanto eu tava organizando o som, elas estavam conversando. A Glaucia, tipo, doutora. Eu falei, calma, deixa pro podcast, bebê. Não, você não faz ideia. Eu tive que parar elas aqui. Então vai, Glaucia, manda ver, vai. Doutora Mari, socorro! Parece que todo dia a mulher sofre, hora de... enxugar ali, tomar banho, o corrimento branco tá presente, o famoso leitinho tá na calcinha da mulherada. Nos ajuda, socorro. Assim, essa pergunta é muito comum, né, no consultório também, porque todas nós, a gente tem uma secreção que a gente chama de leucorreia fisiológica. Isso nada mais é do que um corrimento que a gente vai ter todos os dias. Isso é natural nosso. Então, são as nossas glândulas sebáceas, as glândulas de proteção que vão liberar esse corrimento aí diário. E ele nada mais é do que normal. Não tem problema nenhum a gente ter ele todos os dias na calcinha. Então, tem mulheres que vão ter ele em uma menor quantidade, em maior quantidade, um pouco mais branco, um pouco mais transparente, mas isso é individual de cada mulher. E ao longo do ciclo menstrual, ele também vai alterar. Ele vai alterar a cor, ele vai alterar a consistência dele. Então, no período que a gente tá ovulando, ele vai ficar um pouquinho mais pegajoso e ele vai alterando ao longo do ciclo menstrual. Mas é completamente normal. E algumas mulheres acham que isso pode ser uma candidíase ou uma vaginose. E não é. Olha, doutora, e assim, é indicado alguma calcinha específica para usar no dia a dia? Algodão? A gente sempre fala que o ideal é que a calcinha seja de algodão. Ou pelo menos o forro da calcinha seja de algodão. Porque é um tecido mais respirável para nossa região íntima. Então seria o ideal de algodão. Uau! Ai, gente, e aí? A gente pode dormir sem... Eu vou falar do meu. Vou esperar minha professora voltar aqui, porque ela foi lá receber a turma. Pode dormir sem calcinha? Tem algum mito que é verdade? Mentira? Pelo amor de Deus, eu rezo pra dormir sem calcinha. A Pepeca tem que respirar, doutora. Você é horrível.
morrer, a terra vai comer. Larga a mão. Mas é horrível dormir sem calcinha, gente. Não sei, eu não gosto. Horrível dormir sem calcinha. Gente, eu gosto de dormir de roupinha de dormir, de sem calcinha. Eu acho que eu sinto muito, sei lá, eu insegura. Isso assim, é muito comum as mulheres relatarem que elas não conseguem dormir de fato sem calcinha, né? A gente tá o tempo todo, o dia inteiro de calcinha, tá aquele lugar bem abafado, e aí à noite, na hora de dormir, elas não conseguem. Então, assim, o que é o certo, né? Você perguntou se é certo, se é mito, não. O ideal é dormir sem calcinha. Por quê? Porque a nossa vagina precisa respirar. Então já é um lugar que é escuro, úmido, e ali já tem fungos e bactérias. Então tem tudo para se proliferar mais micro-organismos naquela região. Então o ideal é que a gente deixe essa região respirar o quanto for possível respirar. Só que quando a gente fala de dormir sem calcinha, não é totalmente pelada, não é pra dormir nua. Pode dormir com um shortinho bem largo e sem calcinha por baixo. Que daí é mais fácil, as mulheres têm mais facilidade de dormir assim do que dormir totalmente nua. Totalmente nua não tem problema, doutora, né? A Glaucia chegou aqui dizendo que a relação dos casais normalmente são 3 vezes por semana. Num casal normal, são 3 vezes por semana. Eu falei, minha filha, eu nunca dei isso na vida. 3 vezes na mesma semana. No mínimo. Eu nunca dei isso na vida 3 vezes na semana. Então, assim, né? Quisera eu dormir todo dia pelada, mas não durmo. Durmo de pijama mesmo, na maioria deles, viu, dona Glaucia? Essa estatística toda das tuas clientes tá muito abusada. Eu fiquei uma semana chorando. Também depressão. Também depressão. A semana tem 7 dias, meu povo. 7 dias. Não é possível. Juliana, quantas vezes por semana? O homem pensa em sexo 24 horas por dia. Então, meu povo, o mínimo... Quantas vezes por semana? Que você faz? Não, porque tem gente que faz 3 vezes. Olha lá! Ai, viu, Jesus! gente? Eu falei que não sou só eu! Ele é solteiro. Os solteiros não são mais que os casados. Então nós tá ferrada. Eu tô ferrada, então. Não, se der transar, você casa. Mentira! Não, se essa é a estatística, nós tá ferrada. Agora Porque eu tô com a doutora do meu lado aqui, doutora, e os hormônios, né? Por isso que a mulher ela tá estressada, gente, tá mal amada. Pelo amor de Deus. No mínimo 3 vezes na semana, ter uma vida sexual ali pra liberar os hormônios. Os hormônios é felicidade, do amor, do prazer, a ocitocina. Não é verdade, doutora? Meus hormônios. É verdade. Quanto mais a gente tem relação sexual, a gente tem prazer, né? E automaticamente a gente goza, a gente vai liberar aí hormônios do bem pra nós, né? Pra nós mulheres. Eu vou ser humilhada aqui hoje. Quanto então, mais vezes, é óbvio que vai ser melhor. Tá, mas Mas não é uma coisa obrigatória. Eu posso gozar com aquilo que a Glaucia vende lá na loja. Graças a Deus. Ela tem uma rosa. Ela tem uma rosa que é sensacional. É maravilhoso. Eu preciso comprar uma dessas. Quando a gente fala, né, em gozar de fato, né, Tá. em sentir prazer, isso não necessariamente depende de uma outra pessoa. Perfeito. A gente consegue fazer isso sozinha, sem problema nenhum. Que a gente Eu não preciso de bem. penetração. não precisa. Perfeito. Não Tua rosa tá me resolvendo o problema. Não, e ela disse que tem uma turma hashtag agora. fica a dica, meu aniversário daqui 2 semanas. Ela diz que tem um equipamento novo agora que, assim, a pessoa manda e é por Bluetooth. E o controle fica. Então, assim, né? Quando o marido, Gente, eu ou a amei. pessoa, o companheiro é muito, né, legal, você tá lá trabalhando, né? Eu, no meu caso, processo em cima de processo. De repente, você tá lá, você fala assim, a pessoa lá, a gente lembrou. Lembrou? Aquela coisa. Continua, excelência. O caso aqui é muito sério, começa a suar. Eu falei pra ela, se alguém quiser comprar e mandar ela pra casa ficar com o controle, fica à vontade. Pode fazer. Acho que ninguém vai achar ruim, né? Eu acho, nem ele que vai comprar, nem eu que vou ganhar. Tá todo mundo feliz. Dia dos namorados chegando e a Lu, ela quer ganhar, gente, um vibrador, um massageador por aplicativo. Então, ó, Na fica a verdade, dica, tá? ô Débora Seco, foca aqui. Ô Débora Seco, eu nunca te pedi nada. Patrocina nós. Porque o kit que essa moça vende na loja dela é simplesmente sensacional. Eu tô com uma GO aqui que, ó, se rendeu Gente. ao desodorante. Então, patrocina nós. Patrocina nós. Vai, Glaucinho. Uma sexóloga, uma GO, uma advogada. Ai, senhor, me segura! E uma maluca. E uma maluca! Ai, ai, ai.
verdade. O aniversário tá chegando, eu quero presente, patrocínio. Doutora, agora uma pergunta. Infelizmente aí a moçada parece que não conhece o preservativo, né, gente? As pessoas não estão encapando, meninão. Isso é muito importante. Eu acho que a gravidez é o menos perigoso, vamos dizer assim. As DSTs aí com força e os atendimentos, convênio SUS, o HPV tá crescendo cada vez mais. E elas sofrem, né, com uma verruguinha ali, com um desconforto. E é verdade, tá aumentando cada vez mais as doenças sexualmente transmissíveis? Assim, de maneira geral, elas vêm crescendo. Já faz um bom tempo isso, na verdade, essa questão do uso do preservativo. Mas o HPV em si, ele acabou diminuindo com a vacina, né? Show. Então, graças a Deus, como a gente tem vacina dos 9 aos 14 anos pelo SUS, então já tem muitos anos isso que vem se tornando uma vacina dentro do calendário vacinal. Então, em relação ao HPV, nem tanto, mas as outras doenças, sim. Por quê? O HPV em si, também nem a camisinha você consegue se prevenir. Em uso de camisinha, você pode se contaminar com HPV. Então, as outras doenças que seria, a camisinha assim seria a proteção ideal, né? Que seria contra HIV, sífilis, hepatite e as outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, o ideal é que sempre use camisinha em todas as relações, mas no quesito de aumentar e diminuir, essa é a estatística que eu te falei. Show! Galera, usem e abusem do preservativo. Todos os postinhos de saúde têm, né? Só pegar lá gratuito e nada de ter vergonha, né, gente? Vergonha do que as pessoas vão pensar. E eu sempre falo isso, assim, no meu Instagram, não só da camisinha masculina, mas da camisinha feminina. E até mesmo do lubrificante. Tudo isso tem de graça pelo SUS. Então, a gente consegue... Não tem desculpa pra não usar. E as pessoas normalizaram não usar camisinha. Até porque, com a disseminação de informação, né? Em relação ao anticoncepcional, a DIU, tudo isso, as mulheres têm se protegido mais da gravidez, mas ao pensar que elas estão protegidas contra a gravidez, elas pensam que não tem problema, que não precisa mais usar preservativo. E não é bem assim. E uma outra coisa muito comum, e assim, nós que somos mulheres, a gente já passou por isso, é que às vezes o homem não tem o preservativo, a gente até tem e fica... Será que eu falo? Será que eu não falo? E é um tabu essa coisa de, às vezes, a gente ter camisinha que dá a impressão que... Então, eu tenho camisinha porque eu tô sempre ali, né? Essa questão do preconceito mesmo. É um tabu, né, falar sobre isso. Mas você ter sua própria camisinha é o ideal. É que você se proteja, porque você tá pensando em você e nos riscos que você vai ter de ter aquela relação, né? Então, assim, camisinha tem feminina, tem masculina. E acho que não tem desculpa pra não usar. Eu quero fazer uma pergunta. A gente vem de culturalmente, né? Nós fomos ensinadas a falar muito pouco de sexo, né? Muito pouco de quem somos, como o nosso corpo reage, o que acontece com o nosso corpo. Parece que quando você fala disso, né? Na minha geração, eu tenho 48 anos, você é aquela pessoa que está falando demais desse assunto. Então, eu queria, por favor, que a senhora explicasse para essa turminha nossa aqui quais os sintomas que você identifica quando você pode estar com uma HPV. O que acontece ali dentro? Existem mais de 200 tipos de HPV. Quando a gente fala em HPV, a gente tem 2 caminhos aí, geralmente, de maneira geral. Ou ele vai dar sintomas, então ele vai se tornar pequenas verruguinhas na região, e aí essas verruguinhas podem dar em qualquer lugar. Na vulva, né, na região ali de ânus, perianal, em toda a região ali da íntima. Então, isso é visível. É um sintoma. Você simplesmente vê uma verruga. Esse é um sintoma. Tá. E quando a gente fala na outra parcela dos HPVs, a gente fala dos HPVs que causam câncer. Então, a paciente ela vai ter lesões precursoras do câncer ou câncer. E que são causados pelo HPV. E isso apenas o Papa Nicolau vai fazer o diagnóstico. Eu preciso perguntar uma coisa, doutora. Até 64 anos. E a mulher que tem útero? Com 65, 70, 72. Não é necessário fazer o Papa Nicolau pra ver se tá tudo bem? Pelo Ministério da Saúde, não. Teoricamente, até os 64 anos de idade, a gente pode parar com 64 anos de coletar o Papa Nicolau. Mas, igual ela tava comentando, na rede particular, nos convênios, a gente costuma coletar todo ano. Todo ano. Então, a gente não... Porque é isso, a nossa estimativa de vida, ela aumentou. Mas pra política pública ainda estamos lá. 65 nós vamos morrer. Eu tô com os 2 pés na cova já. Porque a gente tem que prevenir as doenças, né, gente? Exato. Eu já tô fazendo hora extra. E aí, quando a gente fala da prioridade
prioridade, quando a pessoa entra num critério de prioridade, ela deixa de ter prioridade à saúde do seu corpo. E é uma idade, com 64 anos, o convênio vai lá nas alturas, né, meu A bem? alteração do hormônio causa algum problema, doutora? Por exemplo, eu entrando na menopausa, isso vai me causar algum problema se eu não fizer esse acompanhamento? Falar, surgiu alguma coisa ali, se tivesse feito lá, podia ter acompanhado? Ou ele é só hormonal mesmo? Com relação... Vai dar diferença nas tuas taxas hormonais e vai cada vez ficando pior e só isso? Você fala em relação ao Papa Nicolau? Sim. É que assim, o Papa Nicolau ele serve pra identificar as lesões precursoras do câncer e Tá. do câncer do colo do útero. Então, isso daí é um exame que é preventivo. A gente Tá. precisa fazer todo ano. Entendi. Ponto. Perfeito. Agora, os hormônios, o que acontece quando a gente entra na menopausa? Teoricamente, essa alteração hormonal que ocorre, né, faz com que a nossa imunidade também caia. Então, automaticamente, é como se mulheres mais jovens conseguissem combater melhor o Uhum. HPV e as mulheres mais velhas não, justamente por essa alteração de hormônio. Próxima. O que mais que choveu lá? Odor! Odor. Odor. Gente, tá acontecendo com essas pepecas? Vamos ficar cheirosa. Que é isso? Doutora, nos ajuda. É verdade. O que acontece? Tem alguma idade que o odor muda? É depois dos 40? Não, porque depois dos 40 tudo acontece, né? Gente, que é isso? Não. Depois dos 40, é verdade que o odor muda? Na verdade, não, né? O que acontece é que quando a gente faz 40 anos de idade, a gente entra automaticamente num período que a gente chama de perimenopausa. Esse período, ele dura aí cerca de 10 anos, mais ou menos, que seria até a idade em que a mulher entraria de fato na menopausa, entre os 48 e 50 anos de idade. E é nesse período em que as alterações hormonais começam a aparecer, e automaticamente os sintomas da perimenopausa e menopausa. Então, essa alteração hormonal, ela altera o nosso pH. Naturalmente, uma mulher que está na menacme, ela não tem o mesmo pH de uma mulher que está na perimenopausa ou na menopausa. Mas isso não significa que o odor vaginal precisa alterar também. Sim. Mas apenas o pH e os hormônios vão alterar. Mas isso é muito individual de cada mulher. Tem mulher que tem alteração de odor, mas não significa que ela tem alguma doença de fato. Mas isso é individual, isso não é assim literatura, entendeu? E Pode odor, acontecer. o doutor, e odor em excesso, procurar GO, né? Sim. Aí, Eu sempre falo, é igual a gente comentou no começo sobre a questão da leucorreia fisiológica, que é o corrimento que a gente tem todos os dias na calcinha. A gente tem que saber como é o nosso corrimento. Então, todos os dias é branquinho, pouca quantidade. De repente, aquilo alterou, mudou a cor, mudou a quantidade, mudou o cheiro. Alguma coisa de errado De tem. repente ficou verde. É. Corre. Ou alguns sintomas associados. Então, começou a ter uma coceira, dor na relação sexual. Alguma coisa mudou? Então, peraí, tem alguma coisa errada. Assim, o nosso corpo, ele é... Tudo tá unido, né? Tudo tá interligado. Então, o estresse, a tristeza, a depressão, qualquer sintoma, qualquer alteração de humor... e o nosso dia a dia, trabalho, tudo vai alterar o nosso corpo. E automaticamente pode alterar o pH vaginal e automaticamente a gente pode passar a ter um corrimento, né? Então, qualquer coisa pode mudar. A alimentação, tudo. Que loucura, Literalmente né? tudo. Era pra ser só um corpo, né, gente? Não, eu fui... Por que mulher é tão É que a gente tem mania de separar as coisas. Então, você separa Como o assim? intestino. Então, por exemplo, a gente separa o corpo. Então, eu tô com sintoma vaginal e esquece que pode ser a causa um estresse, um trabalho, um problema, a sua alimentação. Tudo tá interligado. Então, não adianta achar que porque é perereca, útero, que não tem nada a ver, às vezes, com a alimentação, que é uma coisa que você pensa, só vai alterar o intestino. Não. Vai alterar também o pH vaginal. Então, todo o nosso organismo tá interligado. Então, a gente nunca pode separar. A gente é uma coisa só, né? É único. Então, tá tudo ligado. Não, porque o estresse, eu tava num estresse, Deus porque eu não que tava livre. nem comendo, nem bebendo água, só mudança, e estresse lá em cima. Eu acho E que aí eu a não sei perereca como eu deu sinal. não matei ninguém. Olha, às vezes eu até matei, não tô sabendo. Mas, nossa, eu falei, gente, eu então vou morrer, tô morrendo. Mas ainda bem, tá certo. Não morri dessa vez. Eu Passou. fiz uma bateria de exame. Eu tive um pico de estresse o ano passado. Assim, mas muito, muito. E aí eu falei, não tô bem. Né? Você conhece o seu corpo, você sabe que não tá bem. Aí fiz a bateria de exames ginecológicos. Disse, né, tá tudo certo. A única coisa que tá fora do eixo é o teu cortisol, 50. E o que baixa cortisol? Você precisa relaxar. É bom, vou procurar, né, um endócrino, alguma coisa, porque aí você tá na pré-menopausa, aí você não emagrece, aí começa aí vê aquele rolê todo. Fui no nutrólogo, ele falou, olha minha filha, você vai caçar alguma coisa para fazer, porque eu preciso de ajuda. E é exatamente isso que a senhora falou.
é uma coisa só o corpo, né? Não adianta para me emagrecer, eu preciso tratar isso. Lucinéia, eu faço uso, e aqui nós vamos entrar no próximo assunto, eu faço uso contínuo há quase 15 anos de anticoncepcional. Pensa no nutrólogo ouvindo isso. Eu falei, não vou tirar. Eu perguntei pro médico, falei, olha, escuta, não vamos tirar, vamos pôr DIU, sei lá, arranca o útero, não vou ter que arranca tudo que tem aí dentro, põe isopor. Ele falou, Lucinéia, não vou mexer. O time que tá ganhando não se mexe, eu não vou mexer, tá tudo, vai ficar com esse remédio. E aí, como e a gente ouve muito isso, né, quando você lê no Dr. Google, ele fala, né, na interrupção do anticoncepcional, que você precisa parar. O que causa, doutor? Essa coisa é a trombose? O que é a embolia? O que acontece com o anticoncepcional? É assim, a gente tem 2 tipos de anticoncepcionais. A gente tem os anticoncepcionais que são combinados, então eles possuem estrógeno e progesterona. E os anticoncepcionais que possuem somente a progesterona. Quando a gente faz os 40 anos de idade, que essa idade é um marco mesmo, eu acho que não tinha que morrer com 40. Nossa senhora! Eu tô com medo. Eu já passei da validade, ninguém tá acreditando em mim, né? É porque é muito difícil pra gente entender, Sim. a gente separa a cabeça Sim. do corpo, né? Sim. A mente do corpo. Porque nós, mulheres com 40 anos de idade, a gente tá fazendo tudo, né? E antigamente, se você for ler notícias, eles falam uma idosa bateu o carro. A idosa tinha 42 anos. Você fala, gente, como assim? Uma idosa com 42, né? Não faz sentido. Porque a nossa cabeça tá lá na frente. Mas, infelizmente, o nosso corpo dá sinais. Não tem o que a gente fazer. E, enfim, quando a gente faz 40 anos de idade, o ideal é que a gente não use mais anticoncepcionais combinados. Porque, automaticamente, a gente já aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Entendi. Então, quando a gente usa o estrógeno, ele aumenta esse risco também. Então, o ideal é que aos 40 anos a gente pare de usar métodos combinados e passe a usar somente métodos com progesterona. E aí, a gente só vai utilizar estrógeno novamente se a gente precisar fazer reposição hormonal. Entendi. Que daí é um outro assunto. Que a gente, no caso, Mas basicamente é isso, é só pelo risco mesmo cardiovascular que tá aumentado. Entendi. O que mais? Vamos lá, então. DIU? Você falou do óleo? Do óleo? Do óleo? Não, No tem off, do né? óleo extra virgem e tem a Você falou disso no off, né? Você falou disso Ela no falou off. isso no off. Gente, na hora que ela falou, eu tem falei, muita gente, coisa aqui, meu bem. Verdade. Eu não sou pizza. Verdade. A coisa vai... Calma aí, gente, Fala bora lá. óleo, eu Agora vou falar estamos óleo. com uma especialista, gente. É outro nível, né? Porque aqui é verdade. Primeiro, lubrificação é algo bem complicado, candidíase, então tudo isso que você tem problema, tá no deserto do Saara, tá ressecada, médico, atenção, gente, ginecologista, você precisa procurar um especialista. A drogaria, as nossas lojas de cosmético estão ali para te ajudar. Beleza, com excelentes produtos, com excelentes lubrificantes. Só que o especialista, ele é essencial. Então vamos lá. Doutor. Ela ficou meio sem voz, doutora. Ai, doutora do céu. Quer que eu pergunte? Você pergunta, fala pra mim. Pergunta de milhões, você respondilha, gente. Doutora, óleo de coco extra virgem. Eu falei que eu não sou pizza. Sou omelete 4 horas da manhã com ele. Óleo de coco extra fala. virgem. Ah. Doutora Mariana... Vamos fazer bem profissional, Vai, gente. fala, Doutora vai, Mariana Quintana. Ah. Óleo de coco extra virgem é indicado como lubrificante? Meu Deus. Falei e corri. Tome! Sério que é? Gente, isso é muito individual. Então, assim, tem mulheres que super se adaptam ao uso do óleo, não faz mal, não tem problema. E assim, se, por exemplo, alguma mulher usou, não gostou, não se sentiu bem, ela simplesmente para de usar. Então, é uma coisa que a gente pode usar como lubrificante, como hidratante, mas a gente não recomenda o uso do óleo junto com o preservativo, porque o preservativo rasga. É a única coisa que não pode. Gente. Preservativo rompe. Vocês escutaram a doutora, viu, meus amores? Esse vídeo eu vou postar no meu Instagram ainda, que eu faço o teste. Eu coloco ele no lubrificante à base de água e no óleo. E realmente, gente, rasga mesmo. Não é mito. Doutora, e o óleo de coco extra virgem, ele... tô até nervosa, viu, gente? Eu falei que eu não Ele é sou pizza. Gente, eu tô perplexa. Quer ir pensando? Eu tô Não. perplexa. Ele ajuda na candidíase? Pode ajudar. A gente às vezes usa o óleo de coco junto com alguns óvulos vaginais quando a gente vai repor flora vaginal e tudo mais. Então, a gente, assim, não é algo que a gente recomenda de praxe na ginecologia. Isso é muito, igual eu expliquei, é muito individual. Tem paciente que gosta de coisa mais natural e prefere usar óleo, por exemplo, como lubrificante e como hidratante. Mas de praxe, a gente não costuma passar isso na rotina mesmo. Talvez Pra pelo todas livre as acesso pacientes. também, né? É um produto barato.
de livre Meu, acesso. Não é muito barato. Eu já desculpa. fiquei sabendo que vinagre é Mas não é pra pote candidíase. grande, eu uso pra fazer omelete. Muita gente usa também. Eu sou Vinagre é desesperada. porque altera o pH vaginal. Passa Então, no cabelo, antigamente passa em o pessoal tudo aqui, passava, é mas a gente também não passa isso multifuncional, para os pacientes, né? Sim, sim. É, A não, gente mas- orienta só aquilo que tá dentro ali da medicina, assim. Isso aí é muito uma questão de, minha avó falou... Tipo, vinagre. Sim. Entendeu? Eu já não. vi coisa E assim, funciona, não é que não funciona, funciona de fato. Mas hoje em dia a gente costuma não usar, porque a gente tem outros métodos mesmo. Vou corrigir a minha fala aqui, não é que é barato, é de livre acesso. Exatamente. Né? Uma pessoa que não tem conhecimento ou tem qualquer vergonha de entrar na tua loja, não vai saber o que e aí tem um alguém produto falou, a muito vizinha melhor falou, a e amiga falar, falou. vizinha, colega, tem. Uhum. Comprou um, divide, rateia. Então eu acho que é isso, é muito mais de livre acesso do que... Mas é multifuncional popular, o negocinho, né? Vai pro cabelo, a gente pode hidratar ele, a gente pode... Eu só cozinho com ele. Mas tem que ter um cuidado de higienização também, né? Já pensou? Porque o vidro geralmente de coco, óleo de coco. Você vai colocar Ai, já lá o dedo, pensou? colocar na perereca, Pelo amor na de perereca. Deus, não, pelo amor de Deus. Uns pequenininhos, né? Tá, então, gente. Pega a colher. Olha lá, ó, conta gota. Eu tô Conta falando gota. que a minha turma é diferenciada. Conta A gota. gente tem duas convidadas Aquilo ali nos bastidores o- que estão dedando ali, ó. Conta O gota. próximo podcast é um babadeiro. Conta Aquela gota. criatura que tá lá, vocês não têm ideia do que vai virar isso aqui. Eu quero tirar uma dúvida aqui, doutora, me corrige. A pessoal, então, que gosta de usar óleo de coco extra virgem, com certeza ele vai deslizando mais, né? Só que, meu amor, você vai querer fazer o sexo lá na porta do fundo, a rosquinha, com óleo de coco extra virgem. E aí, meu bem, com preservativo? Aí não vai rolar, gente, né? Desliza preservativo nunca. Nunca. Independente de ser vaginal ou anal. Não Isso. pode. Então, gente, o sexo atrás tem que colocar preservativo e com lubrificante extra virgem não dá. Não vai rolar. rola. Não dá certo. Não vai rolar, definitivamente. Não vai. Não vai. Vai deslizando, vai que eu tô gostando. Ai, não Não, mas é aí onde entra os produtos, né? Exato, mas é pra isso. Exatamente, produto maravilhoso. Aliás, que até a semana retrasada Nossa, ela trouxe. não, o outro Assiste o episódio lá. Aliás, vamos linkar esse episódio com o episódio que a Glaucia fez, o primeiro, que tem bastante coisa. A gente fala também bastante coisa sobre isso. Ô, doutor, e chega bastante mulher lá com ressecamento? Muito. Essa transição perimenopausa-menopausa é um público que eu tenho bastante, assim, no consultório e no SUS também. E, assim, o ressecamento vaginal é um sintoma muito, muito, muito frequente. E automaticamente sintomas geniturinários associados, né? Então, infecção de urina de repetição, enfim, todos esses sintomas aí as pacientes têm bastante. A doutora indica algum lubrificante, alguma coisa? Geralmente, quando eu indico lubrificante mesmo, eu geralmente indico só pra relação sexual, o lubrificante. Aham. E aí eu sempre indico a base de água, porque assim, a base de água pode ser utilizada com os toys, né, com camisinha e tudo mais. Aí tem a base de, você vai saber falar melhor que eu, né, a base de silicone também, mas que eles, se eu não me engano, eles prejudicam os toys, né, estragam o Prejudica, brinquedo. isso. Ó, doutora, tá por dentro dos brinquedinhos, Lu. Tá isso mesmo, Então, eu doutora. oriento, então, pra assim, de maneira geral, eu falo, ó, usa a base de água que não tem erro, que você vai usar com tudo. E aí, lógico, depende do caso, a paciente às vezes precisa usar mesmo hormônio vaginal, de fato. Ou às vezes fazer laser, também, que hoje em dia a gente usa bastante. E às vezes os hidratantes vaginais, que são diferentes dos lubrificantes, igual você tinha mostrado aquele naquela hora. Esse Show. aqui, né? Isso. Hidratante Hidratante. intravaginal pra aquelas mulheres que tá bem ressecada internamente, né, doutora? E aí ele é pra ser usado diferente, ele é pra hidratar a vagina. Então, ele vai ser utilizado, por exemplo, durante a semana. Enquanto na hora H, você vai usar o lubrificante mesmo, de fato. São coisas totalmente diferentes. Eu quero falar com as minhas meninas aqui agora. É o seguinte, criatura. A hora que você tá sentindo isso, né? Tá me incomodando, eu não tô sentindo prazer, isso tá me machucando. Ao invés do bonitão lá achar que ele tá, né, arrebentando, vira pra ele e fala, não tá legal. Não é porque você não tá bem que você tem que continuar aquilo pra satisfazê-lo.
você precisa de ajuda, você precisa ir ao médico. Não é passar o que ele quer que você passa, né? Óleo diesel, sei lá o que ele quer que você passa na hora, para satisfazê-lo. Não é ele. Nós estamos falando do teu prazer aqui. Ele se vira depois. É meu marido. Bom, então, os maridos vão com as esposas? Alguns vão, mas assim, é a minoria, né? É a minoria. São sozinhas mesmo. E isso, exatamente isso que você falou, que eu sempre oriento pra elas. E essa mesma conversa que eu tava tendo aqui agora, do lubrificante. Então, a paciente, ela acha que o lubrificante vai resolver o problema dela. E não vai. Naquele momento em que ela não tem hormônio mesmo vaginal de fato, porque existem várias causas, mas de maneira geral, nesse período, é a falta de hormônio. O ideal é que se reponha hormônio, não tem o que fazer. Então a gente vai repor hormônio e hidratar e usar lubrificante e até mesmo usar, por exemplo, enquanto esse hormônio não faz efeito. Às vezes a hora que esse hormônio, que ela hormonizar ali a região, às vezes ela consegue voltar a ter uma lubrificação natural e não ficar mais ressecada a região. Laser também é algo que a gente usa muito, que às vezes substitui e acaba que a gente usa o laser e a paciente não precisa usar o hormônio por muito tempo, ou até mesmo não usa o hormônio, usa só o laser. Então, tudo é uma questão de ir mesmo ao médico, conversar com o ginecologista e seguir as orientações. Porque o lubrificante, ele é um aliado nosso. Tem mulher que não tem tanta lubrificação. E o lubrificante vai ajudar. Principalmente no sexo anal. O sexo anal tem que ter muito lubrificante. E são, assim, ele é nosso aliado, mas ele não vai resolver seu problema, necessariamente, se for uma causa, por exemplo, hormonal. E aí, é aquilo, né? Também não é só o corpo sozinho. O companheiro precisa dar uma ajudada na gente durante o dia. Lembrar a gente, né, que a noite tem, né, dar aquela... Chegou, isso, às vezes não é só um problema teu, você precisa de estímulo, né? Quem nunca aqui transou com uma pessoa logo no começo, que você não sabia quem era, o que você estava fazendo da vida, e você não conseguia. Mas era algum problema? Não, falta estímulo. E aí você vê que você foi no médico, não resolveu, você não... Troca. Troca o quê? Troca o quê? Você foi no médico. Não, troca o parceiro. Pelo amor de Deus, vocês continuam na médica. A médica é a pessoa fidedigna de vocês. É um parceiro que... Troca o parceiro. Troca o parceiro. Eu sempre falo, a libido, ela é multifatorial. Não adianta. Quando a gente fala em libido, é um assunto... até delicado de se falar, que tem muito tabu também em cima disso, porque as mulheres, elas acabam achando que a libido tem a ver com elas se culpam, na grande maioria das vezes, né? Elas falam, doutora, nossa... E é um exemplo, né? Que eu brinco com as pacientes disso no consultório. Eu acordo 5 horas da manhã, lavo, passo, saio, não sei o quê, cuido da criança, volto, cozinho pro marido, nananã. Você acredita que eu não tenho vontade de ter relação? Eu falo, acredito. Você acordou 5 horas da manhã, cuidou da casa, cuidou do filho, trabalhou fora, voltou, e você acha que você ainda vai ter vontade de ter relação? Então, é natural que, assim, a mulher de hoje, a mulher moderna, que quer equilibrar 50 pratos de uma vez, ela não vai, a libido vai ficar faltando, alguma coisa vai faltar. Então, a libido é uma das coisas que sofre também com isso. Porque como é multifatorial, então, assim, o estresse vai influenciar, né, o dia a dia, os problemas, o trabalho. Obviamente, a relação e o parceiro vão influenciar também, gente. Não tem como a gente... O ambiente da casa, né? Criança chora, entra no quarto, Exato, então tudo vai influenciar. Então, quando a gente vai conversar de libido, é uma conversa que a gente tem que avaliar todas essas questões. Então, às vezes, não adianta assim, a mulher se culpa. Não é você. Vai influenciar mesmo. E fora, que eu também brinco isso com as pacientes, que as mulheres guardam tudo numa gaveta só. Então eu abro a gaveta, ali dentro tem todos os meus problemas, trabalho, filho, periquito, papagaio. E o marido não, ele guarda tudo em gaveta separada. Então se você brigou com ele hoje, você não quer olhar pra cara dele, quem dirá ter relação sexual com ele, ele vai fechar a gaveta da briga e vai abrir a gaveta do sexo numa boa. Como? Mas a gente não vai. Então, assim, tudo vai influenciar, né? Então, a mulher é diferente do homem. O homem também ele é muito visual. Ele viu a mulher, ele vai querer ter relação. A mulher não, se não tiver carinho, se não tiver... E não só toque físico, a gente fala de outras coisas, né? Então, assim, às vezes um jantar, um presente, uma mensagem no meio do dia. Sair pra jantar, uma mensagem no meio do dia. Qualquer coisa. E, obviamente, o carinho e o sexo, sem ser somente penetração, né? Porque a preliminar também é sexo. E ter isso também, então, assim, é muita coisa, gente. A mulher, a gente precisa de tudo isso. E não adianta a gente se culpar, porque... faz parte. Pena que 90% dos homens não e nós falamos isso ainda. Nós falamos isso no outro episódio e nós vamos repetir, né, Gláucia? Pelo amor de Deus. Um fim de orgasmo. Eu não tava esperando por essa. Falávamos disso. E por que a gente finge? Pra acabar com aquilo logo. Vou fingir que eu tô gozando, o cara vai acabar com isso logo. Pra quê? Manda ele bater uma punheta onde ele tem que bater. E se a pessoa não entende? Quem? O teu companheiro não entende. Troca o companheiro. Eu tô falando que é pra vocês trocar o companheiro. Porque é inadmissível que depois de passar um dia desse,
a gente não tenha a possibilidade, a gente não se permita sentir esse prazer. Não gosto assim, não gosto de lado, não quero de 4, eu quero gozar. Ou você vai fazer oral, eu não sei o que você vai fazer. Ou você vai usar os produtos que a Gláucia vende e se ele não der conta. Falei também, doutora, para fazer o teste da água. Quando terminar a relação, você faz o teste da água. Isso é pros meninos, viu? Não é pras meninas, não. Quando terminar, que você achou que você foi o bichão da goiaba, que você fez o que você tinha pra fazer, você vira pra ela e fala assim, busca um copo d'água pra mim. Se ela levantar e for buscar, você é um bosta. Porque se você foi bom companheiro, ela vai falar daqui a pouco, ou então o bebedouro lá no fundo do corredor. Então, pelo amor de Deus, faça o que tiver que ser feito, mas se permita sentir esse prazer. Nós já passamos dessa fase de que mulher tá ali para cumprir as funções matrimoniais. Tem outras maneiras dele se resolver nisso. A gente merece. Eu fui descobrir o que era isso, E agora que você falou, até que você foi descobrir isso tarde, isso é um ponto bem importante, que a gente vê muito assim na internet, brincando, né? Onde é que é o clitóris? Onde é que fica o clitóris? Sim. E o homem, né? Só que muitas mulheres não sabem onde fica o clitóris. Muitas mulheres não sabem que, assim, o canal vaginal é uma coisa, o clitóris é outra, a uretra é outra. A gente foi ensinada a não se tocar, doutora. A gente tem vergonha. Eu falo muito de anatomia mesmo, explicar onde é cada coisa. Eu tenho até essa almofadinha rosa que tá na foto que vocês estão colocando aqui, que tem as partes certinho, porque a própria mulher não sabe onde é. Quem dirá, a gente vai exigir que o parceiro saiba. Ele tem que saber, né, tudo isso. Mas às vezes a própria mulher não se conhece. Então, essa coisa da educação sexual, da saúde íntima, isso precisa ser conversado, isso precisa ser falado. Porque realmente tem gente que não sabe. A própria mulher não conhece o próprio corpo, não sabe o que dá prazer, não sabe o que ela gosta. Como que ela vai exigir que uma outra pessoa saiba, né, e consiga chegar nesse ápice? Glaucia, você tá tão quietinha. Tô só aqui, amando, gente. Então, mulheres, se ama, se toca, se permita. Doutora, a senhora prescreve um vibrador aí? Autoconhecimento pro corpo é tudo, né, doutora? É isso aí. E mulheres que fingem orgasmo, mulheres com dificuldade de chegar ao orgasmo, elas conversam no consultório, pedem ajuda? Conversam, pedem ajuda e é exatamente isso, é sobre se conhecer mesmo. E não necessariamente precisa usar um toy, né? Às vezes a paciente vai com a mão mesmo, usa o lubrificante, enfim, pensa em algo que ela gostaria que acontecesse com ela, enfim. Então tem outros meios dela se conhecer de fato. Mas o toy é algo que a gente fala bastante, leitura também, né? Tem muito, muito livro erótico. Então, tem vários caminhos. Isso é muito individual também de cada queixa no consultório. Mas, de maneira geral, a gente consegue resolver a maioria dos problemas. Trilogia de 50 Tons de Cinza eu li no final de semana. Fez bolha no cotovelo. Então, mulheres, por favor, não fingem mais de orgasmo. Bora liberar, chegar ao ápice do prazer, né? Não só ele, é tão gostoso, né? É que tudo é bom, não é só o gozar. O conjunto. Toda a situação ali tem que ser boa. Saber que a pessoa pensou em você, que ela teve o cuidado com você, que ela sabe o que você gosta. Do mesmo jeito que você vai fazer. Porque a gente acorda, que o dia que a gente... Outro recado pros meninos. O dia que a gente acorda e fala, hoje... É hoje. Eu duvido que vocês não recebam uma mensagem 2, 3 vezes no dia. Assim, despretensiosa. Pensando em você, ou, né? Ou nudes. Ou nudes. Oi, delícia! Eu duvido, porque isso é nosso. Essa coisa de dar prazer para vocês é uma forma de nos completar. Mas, do mesmo jeito que a gente já ouviu isso aqui, que tem homens que sentem muito mais prazer fazendo a mulher gozar do que ele mesmo gozando. E aí eu fico naquela, eu quero trazer um urologista aqui. Porque tem cidadão que não sabe quando a mulher gozou, porque tudo bem que nós finge. Mas e aí? Não nada muda lá? O que a gente solta a hora? Porque é impossível, doutora, que a gente que não muda aqui dentro pra pessoa não gozei. Fala pra mim o que eu mudo ali. Fala pra mim. Não, pra eles, inclusive, pra eles aprender, pra não fazer mais isso com nós. Quando a gente goza de fato, né? A gente libera secreção mesmo. Algumas mulheres mais do que as outras. Mas a gente sente contrair mesmo ali a região. Ali os músculos da assoalho pélvico, eles chegam a contrair.
Então, teoricamente, era pro parceiro perceber mesmo. Viu, que isso meninos? aconteceu. Fica mais Fora molhadinho, Várias coisas Fica- acontecem é, ali naquele momento do a ápice perna mesmo. treme. Né? A maioria das pernas treme, quando a coisa. Cada mulher tem uma reação ali naquele momento, mas dá pra perceber. Mas que mela. Se não o mínimo que vocês têm que saber é isso. Não melou, você não cumpriu o seu papel à noite. Próximo. E a fome que dá depois que... Ui, é normal Acho que é por isso sentir? que eu Por tô que de dieta, aumenta então. o apetite sexual? Acho que é por isso que eu ando de dieta. Vocês não sentem fome depois que... Uma coisa, eu vou sair desse podcast porque eu também... Eu tô sendo humilhada. Eu tô sendo humilhada. Porque, ó, eu primeiro falou sobre sexo, segundo tá falando de sexo. Isso aí já é uma coisa que eu não faço faz tanto tempo. Ah, cala sua boca. Você vou vai mentir pra mentiroso. Sair disso. Vai mentir pra mentiroso. Mentir, mas como? Que nem essa que me fala que é 3 vezes na semana. Que isso? Não, aquele 3 dia eu vezes fui na humilhada. semana? Fui humilhada. Aonde? No mínimo! Aonde? Não é possível. Coloca aí, Eu quero Coloca aí no comentário se você faz 3 vezes na semana. Eu quero mínimo. provas. Conheço um ser humano que faz 3 vezes na semana. Nossa, esse aí... Juro! E Não se conheço ninguém. Não. 3 vezes na semana? Bota aqui. Por isso que ela tá estressada. Não, eu tô estressada. E se você faz 3 vezes por semana, não coloque no comentário, porque você vai broxar. O zóio gordo que ela tá colocando em cima, não coloque. Gente, Fica finge que quietinho. ninguém transa. Não, ninguém. Lá uma 3 vez na por semana. mês. É, Uma olha vez aí. por mês, assim, véspera do pagamento, que rola uma pizzinha. Oh, mas tem... Meu Deus do céu, muito bom. Véspera do pagamento. Bora, Glaucio. Hora do jantar. Olha lá. A colega ali tem vale, nós não tem, só um dia do pagamento. Ah, mas ó, eu vou falar uma coisa agora. Eu sei que muitos homens aí vacilam na hora H, mas também tem muitos que não sabem, porque a mulher não expressa, né? Então, assim, eu fico do lado de vocês algumas vezes, viu, homens? Porque eu não fico do lado quando vocês colocam um guspe na relação. Nossa. Odeio quando usa Eu guspe. falei isso num vídeo meu. Eu Ah, falei meu que Deus. saliva não é lubrificante. Não é mesmo. Eles acham que tá tudo bem, mas não. A gente precisa... Mas a gente também. Deixa. Eu não sei se o quem cara não, deu não é errado. só O cara deu uma talagada É daquele questão de que a gente tem que ter o nosso. Exata. Nosso lubrificante, a nossa camisinha, as nossas Exatamente. coisas. Doutora, eu não sei quem tem que é isso mais também. errado. Se é o homem que gosta ou se é a mulher que aceita. Tem Apesar que essa dependendo da observação. posição, a mulher não vê, né? Ó. Nós tá dando uma vez por mês só. Se o cara vier seco com guspe, nós eu ando deixando, filha, porque nós não tá nessa fase de recusar. Nós não estamos na fase da recusa. Gente. Ou então compre e larga na cabeceira. Mas Larga é na cabeceira. Larga na desconfortável. cabeceira, amiga. Ai, gente. Larga Ah, na na cabeceira. pressa passa a língua. Ai, Senhor Jesus Cristo. Eu não vou tem mentir, não. piedade de mim. Tô do lado de uma Gio, amiga. Isso é Não, eu não vou mentir, não. Já bactéria, fiz. saliva, é seca. Saudades, por sinal. Mentira. Que não faz a seca, né? Enfim, quem sou eu? É um pingo d'água numa... Ai, Deus. Bora. Nem no cuspe tá indo mais. Não, eu conheci a Glaucia salvou minha vida. Minha mãe chega na minha casa, eu tranco até a porta do quarto. Eu falei, não parece que entra vai daqui pra perguntar dentro. mais coisas. Ela fica quieta, pode esperar que vem. Então, mulheres, por favor, conversem aí com seu marido quando você tem alguma dificuldade ali, porque ele precisa saber, né? Ó, é juntos, tá? Um ajudando o outro, tô com dificuldade de chegar lá, tô precisando de um carinho aqui, tô precisando de uma atenção especial ali. Porque O é diálogo, isso. né? O diálogo é tudo, Diálogo né, doutora? é tudo, né? A gente acha que na relação o diálogo é importante só pra pontuar coisas ruins, né? E na verdade, coisas ruins às vezes do dia a dia, tipo, você não ajudou em tal coisa da casa, falta isso, falta aquilo. E na verdade a relação, eu falo que a gente é 3, né? Então é a mulher, o homem e a relação. Então conversar sobre o sexo dentro da relação é muito importante, porque o sexo faz parte, é um pilar da relação. Então conversar sobre o que você tá sentindo falta, o que você tem vontade, ou o que você não tá gostando, o que você gostaria que fosse diferente, é primordial, é essencial. O diálogo é a base de tudo. Glaucinha, tô a última. Que é a hora. Oi? Tanta coisa, Nossa, o que gente será do que ela vai céu, perguntar agora? acabou! Sua última. Minha última pergunta. E agora? Faz uma fácil pra eu não errar. Não olha pra mim, eu tô Não, deprimida. Eu tô deprimida. Doutora, não, já falou, mas vamos repetir de novo, né? Pra marcar.
Taxas hormonais, as pessoas, né, o nível de estresse frequente não pode acontecer. A pessoa não dá seta, já xinga, já faz sinais. Tô tranquila nessa parte. Né, as coisas, trabalhar com mulheres, quem trabalha, né, com muitas pessoas, é muito ruim você levar coice, de repente uma falta de educação, tudo relacionado que a pessoa tá na seca, né, ou algumas taxas hormonais alteradas. Doutora, exame hormonais? Gente, muitas pacientes vão pro consultório querendo o exame de hormônio. E eu sempre falo para os pacientes, não existe isso de ficar fazendo exame de hormônio. Por quê? Porque o nosso ciclo normal é uma alteração hormonal diária. Então, todos os dias os nossos hormônios descem e sobem. Dependendo da hora em que eu doso esse hormônio, ele vai estar baixo ou ele vai estar alto. O que faz com que o ginecologista saiba que essa mulher está de fato na perimenopausa ou na menopausa? Os sintomas. Inclusive, a indicação de reposição hormonal, ela vem pelos sintomas. Se eu não dosar nenhum hormônio e eu sei que ela tá na menopausa ou não. Então, por mais que às vezes a gente fale dessa questão de dosar hormônio, a gente conhece o nosso corpo. Então, a mulher sabe quando tem algo de errado com ela. Ela sabe que ela tá mais estressada, que ela tá mais ressecada, que ela tá dormindo pouco, que ela tá tendo calorão, que ela tá acordando a noite toda, tá frio, calor, cobre, descobre. Ela sabe que alguma coisa é diferente. Todas as mulheres, todas que eu atendo, que estão na perimenopausa ou menopausa, elas me queixam exatamente o que elas estão sentindo, porque elas sabem. Então, esse é o ponto, é a gente se perceber, a gente entender o que tá acontecendo com o nosso corpo e ouvir o nosso corpo. Tem mulheres que estão há anos assim e nunca procuraram ajuda médica. E tudo isso tem solução. Se a paciente tiver indicação de reposição hormonal é o tratamento e essa paciente vai ficar ótima. E todos os sintomas dela vão desaparecer. Então, tem tratamento. Então, o ideal é que a gente conheça o nosso corpo e procure ajuda médica. Porque o exame a gente pode até fazer, mas não é o... E ter os nossos cuidados de dia a dia, né, doutora? Uma boa alimentação, uma atividade física e dormir 8 horas por dia. Ajuda muito, com né, certeza, doutora? né? Então, meus amores, ó, ginecologista uma vez no ano, por favor. Por favor, Vanessa. gente. Não, é que ela falou e é uma coisa que ninguém faz, né? Tipo assim, a maioria não dorme 8 horas por dia. Não faz metade do que ela falou agora. Porque se a gente dormir 8 horas por dia, a gente não dá pra fazer tudo que a gente quer fazer, Exatamente. Né? O dia 24 horas já tá pequeno. Já tá pouco. E aí, você não consegue fazer tudo isso. Mas é aquela coisa também de a gente também se permitir um pouco mais a fazer um pouco menos, às vezes. Porque a gente quer dar conta de tudo. A gente não vai dar conta de tudo. A gente é uma só. Então, a gente tem que também saber, às vezes, delegar algumas funções, colocar o pé um pouco no freio, ter momento pra gente, autocuidado, tudo isso, porque a gente trabalha e não sei o que, a hora que a gente vê, já foi. A hora que você vai fazer, eu percebi isso comigo mesma. Às vezes eu, durante a semana, eu marco de fazer unha, cabelo, enfim. Aí eu coloco a unha no espacinho que dá, o cabelo no espacinho que dá. A hora que eu vejo, eu fui no cabeleireiro, nem... A hora que eu vi, já tô voltando a trabalhar, a unha, a mesma coisa. Mas não era um momento de autocuidado, de pausa, de... Então, assim, a gente precisa disso também. Entender que tudo isso é pro nosso bem. Então, dá também segurar, pisar no breque um pouco. Lu? Eu quero agradecer. Agradecer pela sua presença, pela sua confiança, pelo ser humano que você é. É tão gostoso ver tua rede social, uma menina bonita, nova, que podia ser, né? A gente conhece muita gente aí que acha que tá na crista do mundo. E você, num linguajar tão popular, né? Suas caixinhas, achei muito esclarecedora. Então, esse podcast está sempre aberto para você. Quando você quiser, quando tiver assunto que você queira falar, vamos falar. Eu acho que a gente precisa fazer um de adolescente. Precisamos falar com essa molecada, porque, né, a gente já foi adolescente, a gente sabe das inconsequências e das consequências dessas atitudes. E a gente precisa informar, porque muito embora eles acham que são o dono do mundo, que conhece tudo, precisamos falar disso. Então, preciso agradecer imensamente pela confiança. Muito Câmara obrigada. É sua e deixa sua mensagem para todo mundo. Queria agradecer o convite, agradecer a forma que vocês me receberam, a leveza de vocês, o clima que é super agradável. Eu amei estar aqui, amei mesmo, muito obrigada. Queria dizer que eu também estou aberta quando vocês precisarem, tiver algum tema específico, algo que vocês queiram conversar, estou sempre aqui. E para as mulheres, para a gente se cuidar, praticar o alto amor, ir no ginecologista. E tudo que vocês quiserem saber também pode mandar lá no meu Instagram. É @DRA Mariana Quintana. Tô aberta aí pra conversar com vocês sempre que vocês precisarem, tirar dúvida. E é isso. Muito obrigada. Feito? Encerro? Feito.
Ai, que vergonha. Então, quero agradecer a todo mundo que acompanhou esse episódio do início ao fim. O dia que sentamos para desenhar esse projeto, a intenção era exatamente essa: trazer informação. Só que precisamos trazer informação para aquelas pessoas que não têm tanta informação. E é isso. Então, eu quero que você se inscreva no canal, encaminhe esse vídeo para suas amigas, que eu tenho certeza que alguém, é sempre uma amiga nossa, passa por aquilo que a gente falou aqui hoje. E temos aqui 2 profissionais da área, né? Temos a doutora Mariana, que é médica, e nós temos uma empresária da área do sexo, né? Ela tem todo tipo de produto. Olha, Lucineia, não é descaracterizado. A loja dela, você passa, parece que você está entrando num shopping. Então, não esquece aquela coisa, desmistifica essa coisa de que sex shop era aquela coisa que tinha, né, aqueles pênis pendurado lá na entrada, que você batia a cabeça e falava, nunca vi. Não é uma loja que você entra e que você não sabe aonde você está entrando. São produtos de beleza, de saúde ali. Então, procure ajuda. Muito obrigada, minha parceira. Você tem alguma coisa? Então, eu quero agradecer. Inscreva-se, que eu vou falar, porque senão depois ela briga comigo. Agora que nós estamos sozinhos, ela me dá choque. Inscreva-se, ativa o sininho nosso e de todo mundo aí que vocês têm, porque, né, os nossos não tá dando tempo. E curta a nossa página. Comente o quanto vocês quiserem. Um beijo.